amém? Você está feliz com Jesus? Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, juntamente com a minha, a carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas. Espírito Santo, Espírito Santo, capítulo 5, versículo do número 22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo do número 22 e também o do número 23. Amém, irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Amém. Sente adorando a Jesus. Motivo de alegria, nós podemos estar na casa do Senhor para adorar e bendizer o seu santo e bendito nome. Antes de nós entrarmos na palavra, quero passar alguns recados para os irmãos. Lembrar que quinta-feira nós temos no Agir de Deus. Nós queremos convidar os irmãos a estar aqui conosco para juntos adorar ao nome de Jesus com a sua família. Então venha adorar ao nome de Jesus. Lembrar aos irmãos também que sábado, queria fazer um convite aqui para os irmãos. Eu vou fazer aqui uso do meu celular para me olhar aqui, notificar os irmãos. Sábado vai ter congresso geral dos Kids ali na sede. E eu queria convidar aos irmãos, aos pais, às crianças, eu vou falar novamente na quinta-feira, reforçar esse convite, para estar juntamente conosco ali no sábado, dia 31. Estou olhando cartaz aqui, vai ser a partir, eu não estou vendo o horário, não vi o horário aqui, tá? Mas eu creio que é a partir das 18h30. Obrigado, Jesus, está meio escondidinho lá. 18h30, vai ser o quarto congresso geral de Beneficência Kids, com o tema Criança que Ora Vê Milagre, baseado em Mateus capítulo 21, versículo 22, e vai estar ministrando a tia Tatai, é isso? Tatai, de Jacobina, Bahia. Então quero fazer um convite para os irmãos, a partir das 18h30, os pais, juntamente com seus filhos, estar lá juntamente conosco para adorar ao nome de Jesus, no Congresso Geral das nossas criancinhas. Lembrar também, domingo pela manhã nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical e domingo à noite nós temos culto de ceia, de celebração, de adoração ao nome de Jesus. E eu quero ver você juntamente comigo aqui adorando e bendizendo o nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero já que você marque aí dia 8 de junho. Eloy, não vai ter escola, tá? Vamos suspender a escola. Dia 8 de junho, que não é esse domingo, é um outro domingo, vai ter uma manhã de santificação no nosso templo central, a partir das 7 horas. 7 horas o templo já está aberto e vai até às 11 da manhã. 7 horas até às 11 da manhã nós queremos fazer o convite para os irmãos, os obreiros, estar conosco lá, numa grande manhã de santificação, juntamente com o nosso presidente. Amém, irmãos? Que dia que eu falei? Dia 8 de junho, é isso aí. Vamos estar juntos lá, adorando ao nome de Jesus. Queridos irmãos, eu preparei essa palavra para nós meditar, analisar aqui juntamente com vocês. Prometo que serei breve. E eu queria falar sobre nós frutificar no Espírito. Nós frutificar no Espírito. A carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia é o 9º livro do Novo Testamento. Paulo vai escrever para combater ao povo denominado judaizantes, que estavam colocando sobre os gentios que eles deveriam de participar da circuncisão e também guardar a lei de Moisés. Paulo ele vai defender
por meio da justificação através da fé, e vai combater os judaizantes. O povo da Galácia, que é composto por uma origem étnica do povo celta, que hoje é o centro da Turquia. Eu separei esse texto aqui para falar com os irmãos sobre frutificar no Espírito. Entende? O propósito de Deus para as nossas vidas cristãs, é que nós frutifiquemos. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. O próprio Jesus vai falar em João capítulo 15, o texto tão conhecido, versículo 16, onde Jesus vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi, e vos designei para quê? Que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então o propósito da vida cristã e o desejo de Deus é que nós sejamos constantemente, estejamos frutificando. Aí eu me lembro do texto de Apocalipse 22, versículo 2, onde vai falar sobre a árvore da vida que produz 12 frutos, e esses 12 frutos é dado ao seu fruto de mês em mês. Deus quer que nós sempre frutificamos. Só que qual é a fonte para nós firmar as nossas raízes e frutificar? Salmos número 1, verso 1 ao 4, vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda no conselho, segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aqui está a raiz para que nós viemos frutificar: meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O que o fruto do Espírito nos ensina? O fruto nos ensina sobre o caráter cristão, o caráter que todo cristão deve ter. Está nesses 9 que são mencionados aqui na escrita de Paulo. Só que eu quero aplicar aqui em 3 direções. Eu separei aqui em 3 direções, porque nós sabemos que a base da fé cristã é a cruz. A base do cristianismo é a cruz. Não a cruz em si, o madeiro, mas o ato da cruz, onde Cristo se entregou voluntariamente. Mas eu quero aplicar aqui em 3 direções. Primeira direção, a direção vertical, que é de nós para Deus. Segunda direção, a direção horizontal, que é nós para com o nosso próximo. E a terceira direção, que é o centro, que é nós mesmo. E eu quero aplicar aqui aquilo que Paulo está falando sobre os frutos do Espírito nessas 3 direções: vertical, horizontal e centro. Ora, eu quero falar com os irmãos sobre o fruto no sentido vertical, que é eu, você, para com Deus. Paulo vai falar acerca dos frutos. Ele vai dizer o amor, a alegria e a paz. Esses 3 frutos está fazendo ligação no sentido, na direção vertical, que é nós para com Deus. O fruto do amor, da alegria e da paz. Essas 3 primeiras características dizem respeito do nosso relacionamento para com o nosso Deus. Deus, Ele vai nos ensinar o verdadeiro amor. Deus, Ele pode nos ensinar também o quanto é a alegria e a paz que excede todo o entendimento. Então, esses 3, ele está na direção vertical. E eu quero falar do primeiro ponto, que é a palavra amor, que é o maior mandamento. Amor é o maior mandamento. Então, na direção vertical, nós temos que nos relacionar com Deus, primeiro, em amor. E Jesus, citando a Shema dos judeus, ele vai dizer lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, o texto que os irmãos conhecem muito bem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. Ora, Jesus está citando a Shema dos judeus, que está escrita em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde todo judeu ele vai parafrasear ou vai ilustrar as seguintes palavras: Shema Israel, Adonai, El Shechenu, Adonai Echet, que quer falar sobre o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus. Eles estão dizendo o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus e o único Senhor. Então Jesus, citando a Shema dos judeus, Jesus vai nos ensinar que o primeiro fruto do Espírito, que faz na direção vertical, que é para nós, para com Deus, que é o amor, que é o maior mandamento. Amarás, pois, o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a tua força. O amor é o maior mandamento. O amor é o maior dom. Lembra de Paulo? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. De nada adianta nós falar a língua dos anjos se não tiver, em outras traduções, caridade. Ou se não tiver o amor, de nada adianta. O amor sobressai a tudo. E a essência do nosso Deus, do próprio Deus, é o amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, lá no final do versículo, João vai dizer: Deus é amor. Então, a primeira direção do fruto do Espírito, chamado amor, é nós devemos nos relacionar com o nosso Deus, amando Ele com todo o nosso coração, amando Ele com toda a nossa alma, amando Ele com toda a nossa força, amando Ele com todo o nosso entendimento. Deixa eu aplicar isso aqui, irmão. O nosso coração só tem espaço para Deus. A nossa mente só tem espaço para Deus. A nossa força deve estar voltada para adorar e servir ao nosso Deus. Com toda a nossa alma, nós devemos amar ao nosso Deus. Você pode dizer amém? O amor na direção vertical, nós devemos amar a Deus sobre todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. O nosso amor deve estar ligado para com Deus. Então, o primeiro fruto, amor, fala do nosso relacionamento e a nossa devoção para Deus. Deus, em sua essência, Ele é amor. Então, o amor dele já foi explícito na cruz do Calvário. Então nós devemos amar a Ele com toda a nossa força. A verdade é que Deus nos amou antes mesmo de nós demonstrarmos qualquer afeto para com Ele. Antes mesmo de nós conhecer a Cristo, Ele já nos amava. Então por isso que Jesus, citando a chamada de Deus, vai dizer: você deve amar o Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com toda a vossa mente, com toda a vossa força. Posso ouvir um amém, irmãos? Então a primeira direção vertical, primeiro fruto, amor, é o nosso relacionamento para com o nosso Deus. Segundo, alegria, a alegria do Senhor. Neemias vai dizer lá no capítulo número 8, versículo número 10, onde ele vai dizer para os seus companheiros, ele vai dizer o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos fortalece para vivermos. Sem a alegria nós ficamos o quê? Desanimados e fracos. Então Neemias vai encorajar e vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. O mundo oferece várias alegrias passageiras. O mundo oferece várias alegrias momentâneas. Mas é só em Jesus que nós temos uma alegria que não passa. A alegria que o Senhor nos proporciona não passa. E eu quero ler o texto com vocês, e nós vamos aproveitar que é culto de ensino. Vamos para a Bíblia, irmão. João, capítulo 16. João, capítulo 16. A alegria do Senhor está sobre nós, e essa alegria ela não
passa. João capítulo 16, o versículo do número 22, eu vou ler aqui com os irmãos. Olha o que a Bíblia vai nos informar. Assim também vós agora. Na verdade tenho tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. É somente com o Senhor que nós temos a alegria completa. Não é alegria momentânea, nem alegria passageira. Jesus está falando com seus discípulos, e você sabe muito bem que é o contexto de João capítulo 13 até o capítulo de número 17, onde faz a oração sacerdotal, e Jesus está dizendo para os seus discípulos, dando encorajamento, que eles não ficariam órfãos, e enviaria o Consolador. Só que ele vai dizer: vocês me verão novamente, e quando vocês virem, agora vocês estão tristes, mas quando vocês me virem, a alegria estará sobre vocês, e ninguém poderá apagar essa alegria. Irmãos, a alegria que nós temos em Cristo ninguém pode tirar do nosso coração. A alegria, ela não é arrancada por provações. A alegria não é arrancada por labutas que nós enfrentamos. A alegria que nós temos no Senhor não pode ser arrancada por qualquer princípio de enfermidade. Porque, deixa eu só lembrar vocês, alegrai-vos, porque Jesus disse para os discípulos em Lucas capítulo 10 e versículo 20, alegrai-vos porque vosso nome está escrito no livro da vida. Se você carregar isso no seu coração, não tem prova, não tem luta, não tem tempestade, não tem vento contrário, não tem labuta diária que vai arrancar a alegria do seu coração. Você verá Jesus, e quando você ver Jesus, essa alegria estará no seu coração, e ninguém vai apagar essa alegria. A verdade é, irmãos, que a tristeza, ela é passageira. A tristeza, ela é passageira. O salmista vai salmodiar os Salmos 30 e o verso 5, ele vai dizer o seguinte: o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Você pode chorar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu explicar isso aqui. No alvorecer do sol, nos primeiros raios solares, isso fala de uma obra chamada de teofania ou epifania. Paulo, quando vai escrever a Tito, capítulo 2, versículo número 11, que vai dizer que a salvação, ela foi proposta para todos os homens, Paulo vai utilizar a palavra que traz a ideia de epifania. Quando o sol, ele aparece no seu furor, quando o sol está nascendo, Paulo está falando da graça. Quando Cristo, lá no horizonte, ergueu a cruz do meio, houve o nascer do sol, houve uma epifania, o sol raiou, o mundo estava em trevas, havia lamento na terra. Eu estou falando isso aqui para você glorificar. O choro dura uma noite inteira, mas o sol raiou no horizonte da cruz do meio, e a nossa alegria, ela se completa pela manhã, oh glória, com a visão do Cristo que aparece na cruz do meio, oh glória a Deus. Então, segundo, a alegria é que nós temos que ter com o Senhor, porque está falando de a direção vertical. O amor é o nosso relacionamento para com Deus. A alegria também é o nosso relacionamento para com Deus. Terceiro, a paz ou tranquilidade em Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 7, depois que Paulo dá uma aula para quem tem e sofre de ansiedade, Paulo vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, oh glória. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo.
Cristo, oh glória. Aleluia. A paz que Deus nos dá, aleluia, é superior à paz passageira desse mundo. A paz que Jesus nos dá é superior à paz que o mundo pode nos proporcionar. A paz do mundo é superficial, assim como a alegria é momentânea. A paz também é superficial. Jesus ainda lá no contexto, antes que Jesus fizesse a oração sacerdotal, lá no livro de João, capítulo 14, João, capítulo 14, versículo 27, olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus dizendo para os seus discípulos: deixo-vos a paz.